Caramba, sabe? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar sequência ao nosso curso da preparação para a confissão, né? Eu chamei de curso de pecado à graça. Vamos pedir hoje a intercessão da Virgem Maria, para que me dê discernimento para ensinar e que vocês tenham discernimento de certo modo, aprender, né? Muitos já sabem também tudo que a gente fala aqui. Mas, de qualquer maneira, que a Virgem Maria interceda junto ao Espírito Santo para nos dar sabedoria a todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje então é a quinta aula da confissão. Eu fiz um resumo dos links ali e coloquei, tá, nos grupos aí, quem quiser assistir as primeiras aulas ali, é sempre bom, né? A primeira, fazendo uma revisão rápida. Boa noite. Então, hoje nossa quinta aula, fazendo uma revisão rápida, a primeira aula nós tratamos o sacramento superfície geral, né? Então a gente viu ali, até tem um papelzinho que vocês receberam aí, a gente fiz hoje um resuminho assim só para... Então a gente viu que o sacramento, sob o ponto de vista geral, a natureza do sacramento é que ele é um instrumento de Jesus Cristo, né? Ele é um instrumento, é uma ferramenta que Jesus Cristo desenvolveu para que nós possamos estar em comunhão com Deus, né? Deus Pai tem o Cristo, a humanidade de Cristo como instrumento para a nossa santificação e para a nossa comunhão com Deus, porque o nosso objetivo é a comunhão com Deus, o objetivo aqui na Terra, né? Ou se quiser chamar de santificação, de perfeição, né? Então Deus teve um instrumento máximo, que é o instrumento em si mesmo, que é a própria humanidade do Senhor Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo, então, instituiu outros instrumentos, né? Para ajudar nessa obra aí de santificação nossa, que são os sacramentos, são os 7 sacramentos. E o sacramento, a gente viu que o sacramento ele é um símbolo que ele produz o que significa, né? Então a comunhão ela é uma refeição que produz uma refeição espiritual mesmo, né? A confissão ela é um julgamento onde nós somos condenados, ou melhor, nós somos, ao invés de ser condenados, né? Nós somos julgados, mas nunca somos condenados, nós somos sempre absolvidos dos nossos pecados, né? Mas é um julgamento, tem o réu, que sou eu, tem o juiz, que é Cristo, o padre na pessoa de Cristo, né? Cristo, e tem o próprio promotor, né? Que sou eu mesmo, né? Eu acuso o réu, eu me acuso sendo réu, né? Então o promotor de justiça e o réu são a mesma pessoa. Né? E os sacramentos, os sacramentos eles não só produzem aquilo que ele se dispõe, né? Mas eles também infundem a graça na gente, né? Então o sacramento da confissão, ao mesmo tempo que ela perdoa nossos pecados, infunde graça. Então nós ganhamos mais graça, mas não no sentido quantitativo, mas no sentido qualitativo. A gente aumenta a nossa graça, não em número, mas em qualidade, né? Temos mais fé, mais amor a Deus, mais... né? Então isso foi tudo dito lá na primeira aula, né? Depois nós vimos que a confissão, existem os elementos da confissão, né? E a confissão, o objetivo da confissão é confessar os pecados mortais, tá? Então ela serve para os pecados mortais. E para que isso aconteça, então existe uma fase da confissão que nós temos que ter em mente, senão a confissão não é bem feita, né? O primeiro é o exame de consciência, né? Que nós fizemos uma lembrança da nossa história, né? Por exemplo, quem vai fazer um exame de consciência geral pela primeira vez, por exemplo, mas as minhas últimas confissões, todas as minhas confissões de repente não foram bem feitas, eu não sabia tudo isso aí,
Tem pecado que agora eu sei que era mortal e eu não confessei, porque na época eu não sabia, mas agora eu sei. Quem vai fazer uma confissão geral, às vezes essa confissão geral dura uma semana. Às vezes dura 3 dias, 4 dias, fazer um exame de consciência geral, entendeu? Né? Tem que começar desde lá do berço, lá do, né, em Santo Agostinho. Começou a confessar desde que estava no útero. E ele foi confessando até, né? Está lá no livro de Confissões. Então ele veio confessando tudo, né? E então, só que daí às vezes uma confissão geral, às vezes tu demora às vezes uma semana, 10 dias, 4 dias, né? E tu vai anotando no papel todos os pecados mortais para você não esquecer, né? Quando você tu está acostumado a fazer confissões frequentes, às vezes é 10 minutos, 1 minuto para você, né? Fiz uma confissão há 1 mês atrás. Desse 1 mês eu fiz um pecado grave, eu não cometi nenhum pecado grave, mas tu cometeu um pecado grave. Bom, é aquele pecado lá, vou lá e aconteceu isso uma vez nos últimos 30 dias, está confessado, né? Mas de qualquer maneira, quando tu faz uma confissão geral ou uma confissão mesmo que sejam confissões rotineiras, todos os pecados graves devem ser confessados de uma única vez, né? Então não pode você confessar picado. Tipo, eu vou confessar alguns mortais e outros eu não vou confessar. Ou vou confessar um dia que tenha coragem. Então aquela tua confissão onde você não confessou todos os pecados mortais, ela não é válida, né? Ou você confessa tudo ou não confessa nada. É tudo ou nada. Não tem meio. Eu vou confessar um pouco. Não tem. Ou é tudo ou é nada. Certo? Uma coisa que eu nunca falei para vocês é dar uma explicação por que os veniais não são necessários. Não é que não os veniais você pode confessar, e até você pode confessar, mas eles não são obrigatórios. Por quê? Uma explicação assim, né? Tipo aquela explicação do pizzaiolo, né? Do entregador de pizza. O pecado venial é assim, não é um pecado grave, não é um pecado que arrebenta com a ordem, né? Existe uma ordem, né? Nós falamos na última aula, existe uma ordem. Por exemplo, o casamento, existe uma ordem que é a união do esposo com a esposa para criar uma família. Se o esposo espanca a esposa, quebra a ordem. Quebra a união. Não tem como, né? Quebra o matrimônio. Claro, você sabe que existe a parte da parte do arrependimento, a parte da arrependimento do esposo e a misericórdia por parte da esposa, que, né, o perdão, claro, existe isso aí, sabe? Mas de qualquer maneira isso quebra o casamento, né? Por isso que ele é grave, quebra a ordem. Já o pecado venial, ele vai contra a ordem, mas ele não quebra a ordem, né? Se a mulher queria fazer, era para ela ter feito o almoço e por algum motivo ela não fez o almoço. Ela quebrou a ordem do casamento, mas ela não destruiu o casamento pelo ali, né? Fez o pecado venial. Por que o pecado venial não é necessário confessar? Pelo seguinte, é mais ou menos como a história do entregador de pizza. O entregador de pizza, um dia ele vai com a roupa suja, aí outro dia ele vai entregar a pizza, ele atrasa 2, 3 minutos. Ele tinha que entregar a pizza lá na casa da Daiane, mas antes ele passou no mercadinho ali para comprar uma carteira de cigarro. Aí a pizza era para as 9h30, chegou 9h45. Só que num determinado momento ele disse assim, mas eu estou indo com a roupa muito suja, eu estou priorizando outras coisas do que entregar pizza, estou me atrasando. E aí ele mesmo se emenda, né? E aí ele começa a ser um bom funcionário, começa a usar uma roupa mais limpa, ele começa a chegar mais no horário. Então o patrão dele que antes dizia para ele, olha, tu tá chegando atrasado, tua roupa tá suja, tu entregou 15 minutos atrasado a pizza. Isso aí não quebra a ordem da pizzaria, né? Não quebra a ordem da pizzaria. É um pecado venial, no caso. Não quebra a ordem. Mas o servidor ali, ele começa a se emendar ele mesmo. Ele começa a ser um bom funcionário. Então aquele funcionário relapso, agora ele vira um baita do funcionário. Ele vira um funcionário do mês. O patrão esquece aqueles atrasos. Ele esquece, né? Ele passou pelo próprio exame de consciência que ele fez, pelo arrependimento que ele mesmo fez. E pela mudança de conduta dele, o patrão dele começou a esquecer as coisas que ele fez no passado, entendeu? Esqueço, nem lembro mais que tu era mal, tu era ruim, tu era um mau funcionário. Você não quebrou a ordem da pizzaria, você não bateu na cara do cliente, mas tu chegava atrasado. Tu tá entendendo isso aí? Então, quando tu comete vários pecados veniais, os pecadinhos,
e você se arrepende deles, e você muda a tua vida, então aqueles pecados Deus esquece, digamos assim, porque você virou uma outra pessoa. Claro que precisa ter a conversão, precisa você ser uma outra pessoa. Não dá para dizer que nem a Carolina diz sempre, é o pecadinho de estimação. Esse é um problema, o pecadinho de estimação. Esse pecadinho de estimação, ele vai contribuir para vai atrapalhar teu caminho de perfeição. E ele vai poder, esse pecadinho de estimação, ele vai virar um pecado mortal uma hora, né? Agora, se o pecadinho de estimação mortal chega, se tu se dá conta dele, você, não, mas eu não vou mais fazer isso aqui. E você muda a tua vida, pronto. Deus esquece, mano. Você é tratado agora não como um mau funcionário. O teu patrão vai dizer, não, você é um bom funcionário, eu até esqueci lá. O ano passado, eu chegava atrasado, eu esqueci. Entendeu? Então é mais ou menos o mesmo mecanismo do pecado venial. Certo? Então tem o exame de consciência, o arrependimento, que sem arrependimento não tem como tu confessar, né? Tu vai confessar uma coisa que tu não está arrependido, não adianta. Tem que ter o propósito, né? Que é o 3 ali, né? O propósito, eu vou confessar e não vou mais pecar, não vou mais fazer isso aqui. A penitência, tem que cumprir. A penitência ela é sempre uma coisa muito simbólica. Nada que você faça de penitência serve para tu pagar o pecado mortal. Então o padre mandar tu rezar 1/3, aquilo ali é nada. Ele mandava você fazer um pecado mortal, ele mandava você ir a Roma, é nada. Mas você tem que cumprir a penitência. É que nem você comprar uma loja de um posto de petróleo por R$1. Só que se tu não pagar R$1, tu não leva. Entendeu? O posto de petróleo aqui custa R$1. Mas se tu não pagar, não é teu. É uma coisa simbólica, entendeu? Um valor simbólico. É a mesma coisa. Então a penitência da pós-confissão é simbólica, mas tu tem que pagar. Tem um carro 0 aqui, custa R$1,50. Tu quer? Eu quero. Tá, me dá R$1,50. Mas até um pouquinho, não precisa. Não, tu não dá. Se tu não der R$1,50, não dá. Não tem como passar pro teu nome. Certo? E a outra é a absolvição, que daí não depende de ti, né? Depende, em certo ponto, depende da absolvição de Deus. É Cristo que está te absolvendo na figura do Padre. Mas o quanto de graça você recebe depende de quanto de fé tu está confessando e de quanto você está de propósito de não pecar mais. Né? Tem um propósito muito firme, você vai receber bastante graça e isso aí vai te ajudar você a não pecar mais. Agora, tu tem um propósito, mas é um propósito aquele tipo, eu bebo todo dia, sou viciado. Eu tenho um propósito de não beber mais, mas não é um propósito assim, é mais um querer do que você tem um propósito mesmo. Se tu vai com esse propósito meio frouxo, você vai beber de novo. Agora, se tu vai com um propósito grande, com fé mesmo, que tu está recebendo a graça, então tem mais efeito a confissão. Né? Não depende só da tua fé. A tua fé vai te ajudar muito nisso aí. Certo? E depois a gente definiu o que é o pecado grave. Que daí o pecado grave a gente diferenciou entre o pecado grave, pecado venial e a imperfeição. A imperfeição não é um pecado, mas ela atrapalha na santificação. É que existe uma diferença entre santificação e salvação. Né? Salvação é, digamos assim, né? Até as pessoas usam como sinônimo, assim, mas existe uma diferença, sutil, mas existe. Você salvar-se, você pode passar pelo purgatório. Né? E para muita gente está muito bom. Né? Às vezes a gente diz assim, se eu passar pelo purgatório já é uma vitória. Mas isso não é assim, você tem que desejar mais, você tem que desejar a perfeição, a santificação, que é você ir direto dessa vida para o céu. É isso que a gente foi criado, não é para passar pelo purgatório, é para a gente ir direto para o céu. E a imperfeição, o que é imperfeição? Eu podia fazer melhor do que eu fiz. É uma imperfeição, não é um pecado. Não é genial. Não tem nada a ver com a ordem. Mas, podia ter feito um pouquinho melhor. Isso atrapalha na tua... Entendeu? Isso é uma imperfeição. Isso atrapalha na tua santificação. Quer dizer, você ir direto para o céu sem passar pelo purgatório. Entendeu? Certo? Então a gente viu que o pecado grave, ele se divide isso em grave, ele é diferente do venial e é diferente da imperfeição. E para ser pecado grave, então tem que ter a plena advertência da inteligência, o pleno consentimento da vontade e a matéria grave. Matéria grave, aí, então, entramos na aula passada, né, que nós definimos o que é matéria grave, que tem a ver com a ordem. Né? Matéria grave é quando você quebra a ordem das coisas, a ordem natural, a ordem divina, a ordem que a coisa foi... A pizzaria foi feita para vender pizza.
Se não vende pizza, porque o entregador bate no cliente, quebra a pizzaria. Não tem como a pizzaria funcionar. Um vendedor de pizza que bate no, né? Consegue entender o que é a ordem, né? Então essa é a ordem. Tudo que você pensa por contra a ordem é pecado grave. Tudo aquilo que você desestruturou a essência da coisa, para aquilo que a coisa foi feita, né? O cara que tem a função de como é que chama, de ir num país vizinho e dialogar, como é que é o diplomata, né? O cara que é diplomata, ele vai lá no país para fazer a diplomacia, ele briga quebrou a ordem, pecado grave, né? Ao invés dele ir lá para ajeitar as coisas, ele foi lá e xingou o presidente do país, né? Quebrou a ordem, né? Por mais que às vezes o cara beneficia, não pode os outros, tu é o diplomata, tu vai lá para tentar ajeitar a paz através do diálogo, não xingando o cara, né? Então isso é matéria grave, né? Então é a ruptura da ordem, que eu coloquei ali. Tá? É importante a gente saber isso aqui, tudo isso aqui, porque isso aí dá uma clareza de consciência, dá uma clareza de saber o que é o sacramento, saber quais são as partes da confissão, tem que ter de cor isso aqui. Né? Saber o que é uma matéria grave, no que consiste, né? Tem que ter as três coisas, né? O pleno consentimento, tem que ter a plena advertência e a matéria grave. Às vezes a gente não tem as pessoas não têm a plena advertência, porque elas estão tão invocadas no pecado grave que elas perderam o juízo já. Elas não têm mais consciência. É o cara que ele é assassino, vendedor de droga e está com todas as mulheres do mundo. Aí ele chega em casa, a mulher não fez comida, ele dá uns tapas na mulher e para ele aquilo ali, ele não tem consciência que aquilo é ruim. Ele está tão no mal que aquilo ali para ele é até educativo. Na próxima vez ela vai ser comida, porque hoje apanhou, então na próxima vez até foi bom ter feito isso, porque daí agora ela vai saber que tem que cozinhar de novo. Isso na verdade eu fui pedagógico. A cabeça dele, né? Porque ele está tão no mal que, só que isso não deixa de ser um pecado mal, de ser um pecado grave, batendo na esposa, né? O problema é que ele está tão fora da vida religiosa, tão fora disso aqui, do sacramento, que para ele até está sendo um professor para a esposa. Né? Então o consentimento não é bem assim, mas eu não tive consentimento também, de vontade. Às vezes não precisa, está tão ruim no teu caminhar aí que você não precisa ter consentimento. Mas você não tem o consentimento, não deixa ser pecado grave. Você tem cometido um aborto, por exemplo, mas eu não sabia que aborto era pecado. Está na lei, está aí, bom, mas estava tão fora do conhecimento que você cometeu um aborto sem a tua inteligência de consentir, de alertar. Não deixa ser pecado grave. Vai continuar sendo pecado grave. A hora que tu tiver consciência, tu vai ter que ir lá e confessar aquele pecado. Né? Então a clareza de consciência que exige algo, que sabe que existe algo que é intolerável, né? É fundamental para a vida espiritual. Então você saber que tem coisas que são intoleráveis. Né? Isso a gente sobe de patamar, né? Quando você sabe que existem coisas que são intoleráveis, o senso das proporções, sabe que tem coisa que não dá para fazer. Se eu fizer, ele quebra a minha vida espiritual, ele arrebenta a minha vida espiritual, ele põe fogo na ordem, quebra a ordem. Então, você ter essa consciência já é uma vitória, porque aí te instiga a você não pecar. A tua inteligência vai estar mais alerta para dar o bip, né? E você tendo essa clareza de consciência, normalmente é para a vida toda. A hora que você adquire essa clareza que a gente está tendo aqui, isso é para a vida toda, você não esquece mais. Quando você pegar o negócio, eu não posso quebrar a essência das coisas. Não posso quebrar a essência das coisas, pronto. Isso aí é para a vida toda. Tá? Isso tudo que eu falei para vocês, eu nunca dei a referência, não acho que na aula passada bem. Tudo isso aí está num escrito de Santo Tomás de Aquino que chama-se as questões disputadas. O Santo Tomás de Aquino tem várias questões disputadas. Tem questões disputadas sobre a verdade, questões disputadas sobre o mal, né? E esse assunto está as questões disputadas sobre o mal. Não está na suma teológica, mas está nas questões disputadas. Tá? Então, questões disputadas sobre o mal, quem quiser
de comprar, tudo isso aí está lá, né? São Tomás de Aquino novamente tirou isso aí do Evangelho, e é ali que essa doutrina, é dali do Evangelho que ele tirou que a essência da ordem é o primeiro e o segundo mandamento. Né? Então é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo com benevolência. Né? Então está ali. Né? E é dali que ele diz que o primeiro e o segundo mandamento, na verdade, a essência é a mesma. O primeiro e o segundo mandamento. Porque a essência isso é o amor. Né? Ou tu ama a Deus, ou tu ama o próximo, depende do mandamento. Né? Então é o mesmo, é a mesma coisa. Os meus fundamentos seria quase a mesma coisa, depende do amor. Né? Então, assim como tu ama a Deus, tu tem que amar o próximo. Tu não ama a Deus, tu não consegue amar o próximo. E você não ama o próximo, você não consegue amar a Deus também. Então as coisas estão interligadas. Não tem como, eu amo a Deus, mas eu não amo o meu inimigo. Aí não fechou. Na verdade, tu não está amando a Deus. Né? Está enganando só. Tá dizendo a boca pra fora. Tu está amando a Deus da boca para fora só. Né? Então, esse amar o próximo, ele também tem que ser com amar como devemos amar a Deus, né? Com toda a força, com toda a inteligência, com toda a nossa consciência, com todo o nosso espírito. Né? E o amar o próximo eu estou fazendo uma revisão, né? O amar o próximo é como um juiz, por exemplo, que julga um réu. No Brasil não pode isso, mas vou imaginar que o juiz ele está julgando o assassino da filha dele, por exemplo. Aí pode acontecer duas coisas. Não pode no Brasil, mas vamos imaginar que pudesse. O juiz está julgando o assassino da filha dele. Ele é juiz, né? Então, o que como seria um julgamento correto? O julgamento correto é o juiz frente àquele assassino ali, ele dá a pena correta, a pena justa. 30 anos de cadeia. Porém, o juiz, ele dá a pena correta, os 30 anos de cadeia, porém, ele não olha o réu de forma pessoal. Ele dá o julgamento justo para ele, porém, ele olha o réu com benevolência. Ele olha o réu como, te dei a pena justa, mas eu quero que tu se salve. Eu quero que tu se torne uma boa pessoa. Eu quero que você se converta. Tu não olha pro réu e diz assim, filho da puta, você matou minha filha, agora isso está sendo bom, agora tu dá 30 anos de cadeia, só agora eu vou me vingar de ti. Se ele fizer isso, ele está errado, está pecando contra o segundo mandamento. Então nós temos que o segundo mandamento é esse amor que não depende da condição. Você aplica a tua função de Estado, não como juiz, né? Mas como cristão você tem que amar esse cara. Esse amar o inimigo, tá, depois se vocês quiserem, está no texto de Santo Afonso Maria de Ligório, está no site do cristianismo.org. Tu entra lá, cristianismo.org na internet, tem vários artigos, um site bem legal. E aí tu vai lá sobre o amar o inimigo. Ali tem um texto de Santo Afonso Maria de Ligório, que trata da teologia moral, que fala sobre isso aí. Tá? Sobre como amar o inimigo. É bom ler, é bom que a gente leia. Tá? E Santo Tomás de Aquino, então, ele diz que o primeiro e o segundo mandamento são a essência do pecado. Então é a essência da ordem. E ele acrescenta ainda que dentro do segundo mandamento está o pecado contra a castidade. Por quê? Porque o pecado contra a castidade ele está dentro do segundo mandamento por dois motivos. O primeiro, porque a sexualidade ela pressupõe uma vida. Nós somos diferentes dos animais, porque os animais ele faz sexo só para procriação. Nós fazemos sexo, o casal, para a procriação, mas para gerar uma família e está com pressuposto a dignidade dessa família. Você tem que educar os seus filhos, tem que ter o amor da família. Então nós não podemos abandonar uma família, não pode fazer um filho e abandonar. É que nem um animal, faz o filho, abandona o animal. A maioria faz assim, né? Ou às vezes está lá no ovo mesmo, já a vizinha lá já foi embora do ninho, né?
ele choca e nasce, né? Só por Deus mesmo, né? Então, o primeiro justificativo é que a sexualidade ela está incluída nessa dignidade humana. A sexualidade é o germe de uma vida. Germe de uma vida. E por segundo motivo, que é o mais importante para nós, que é a sexualidade tem a ver com o matrimônio, tem a ver com o casamento e muito mais ainda com o sacramento do casamento. Né? Ele eleva o casamento a um sacramento. Né? Então, e o casamento exige a sexualidade. Né? Foi o que ele tratou na aula passada. Exige sexualidade. Então não existe casamento entre homem e homem e mulher e mulher. Por quê? Porque isso aí não, para a Igreja Católica, isso aí não, primeiro que não gera uma vida e não está dentro do matrimônio do todo sacramento. Porque o matrimônio do sacramento, ele exige, o casamento, ele é um treino. É um treino do amor dos esposos. Esse amor dos esposos é um treinamento para amar a Deus. Dentro do casamento, se o esposo não ama a esposa, não ama o esposo, e o esposo não ama a esposa, não tem como desamar a Deus. É que nem você tem um jogo de futebol e você tem o treino, mas aí você não treina. Aí quando tu for jogar, tu tá lá mal preparado fisicamente, tá? Não sabe o que vai acontecer, não sabe a tática, não sabe quem é o teu companheiro. Né? Certo? Então o casamento tem isso. Né? E o casamento, ele é aquilo que nós falamos da aula passada, o casamento como sacramento, né? Não como casamento civil, de estado natural, né? De direito natural. O casamento ele exige que o esposo ame a esposa assim como Cristo amou a igreja. Quando o esposo chega em casa, a esposa tem que tratar o esposo como se estivesse chegando a hóstia sagrada. E quando o esposo recebe a esposa, tem que estar recebendo a esposa como se fosse a Virgem Maria. Porque o amor da Trindade é o mesmo amor que está dentro do casamento. Quem vai para a ordem é a mesma coisa. Tem que amar Cristo, assim como Cristo ama a igreja. Tá? Então a gente viu que para ser matéria grave, tem que estar o primeiro mandamento, o segundo mandamento, o terceiro é a castidade e o quarto que é os mandamentos da igreja. Os mandamentos da igreja, Os mandamentos da igreja, Então os mandamentos da igreja são poucos mandamentos, mas ele está dentro da matéria grave. Ir na missa todos os domingos, confessar uma vez por ano, Eucaristia uma vez por ano, jejum na Sexta-feira Santa, tá? Então o que não está dentro do primeiro mandamento, segundo mandamento, castidade e mandamento da igreja é pecado venial. Ou uma imperfeição. Observação: aqueles pecados contra, por exemplo, aqui ele fala dos pecados de superstição, os pecados de adivinhação do futuro. Estamos agora, o Papa morreu, então agora vai vir o antipapa. O próximo Papa é o anticristo. Porque aqui tem tudo explicadinho, não sei o que o próximo Papa então agora é o anticristo. Vocês já viram isso na internet. Agora com a morte de Francisco, agora começou o fim dos tempos. Isso é adivinhação. Isso aí está indo, as práticas de magia negra, as práticas de tomar passe, tudo isso aí está dentro do primeiro mandamento. Parece que não está, mas está dentro do primeiro mandamento. Porque ali você está dialogando com o inimigo de Deus. Se tu dialoga com o inimigo de Deus, você está se afastando do Deus. E por consequência se afastando do próximo também. E aí nós caímos na aula de hoje, então. Que quer dizer o seguinte, hoje a aula de hoje a gente começa a tratar sobre os mandamentos. Então nós vimos o geral do tema aí, da preparação da confissão. Agora nós vamos entrar dentro dos mandamentos. Por questão prática e questão para deixar a cereja do bolo para o final, a gente vai começar pelo quarto mandamento. O primeiro mandamento, o segundo e o terceiro, que vocês têm ali, o primeiro mandamento, amar a Deus. Segundo, não dizer o seu nome em vão. E guardar domingos e feriados santos, esses
3 mandamentos vão deixar para o final. Por que não deixar para o final? Porque lá no final a gente vai ver sobre a parte de oração. Quando a gente fala em, por exemplo, em guardar domingos, por exemplo, e mesmo amar a Deus, a gente vai falar de um item importantíssimo que se chama oração, né? O terceiro mandamento, por exemplo, ele era guardar os sábados, né? Guardar os sábados. Para nós virou guardar os domingos, né? Mas de qualquer maneira não importa, porque isso, o guardar os sábados ou o domingo, quer dizer que, se nós for lá no sábado, quer dizer que Deus trabalhou 6 dias e descansou o 7º. Para nós, rapidamente, para nós significa que 1/7 do nosso tempo, nós temos que descansar de tudo e dedicar a Deus. Certo? Então, 1/7 do nosso tempo. Se você for fazer as contas, 1/7 do nosso dia, se você pegar 24 horas e dividir por 7, dá 3 horas e pouco, né? 3 horas e meia. É isso? 3 horas e meia. Vou imaginar que a gente durma ali 8 horas por dia. Então, de modo geral, nós deveríamos todos os dias dedicarmos 2 horas a Deus. 2 horas a Deus. 2 horas a Deus por dia. Aí dá 1/7 do nosso tempo útil. Enquanto a gente está dormindo, a gente não conta. 1/7. Só que esse é um tempo. Depois eu vou trazer o artigo para vocês, está lá no Santa Família de Ligório, também na doutrina, na teologia moral. Ele diz que assim, não menos do que 30 minutos. O ideal é 2 horas por dia. Só que essas 2 horas não é rezando o terço, não é lendo a Bíblia, não é olhando o filme do Padre Paulo Ricardo, não é acordando de madrugada e vendo o Frei Gilson por 2 horas e meia, não é grupo de oração, não é estudando, não é nada disso aí. Isso não vale, isso não conta. O que vale nessas 2 horas é você e Deus. Chama-se oração afetiva. Oração afetiva. Tem uma técnica, eu vou trazer para vocês. Tem uma técnica. Você seguindo a técnica, 40 minutos é certo que passa rápido. Eu tento fazer, às vezes não consigo. Mas quando eu faço, 40 minutos é fácil. 45 minutos é fácil. Depois dos 45 minutos aí tem que remar. Mas isso é uma questão de hábito. Né? Tá? Então fique na cabeça de vocês que as 2 horas que Deus exige de tempo nosso para Ele é esse tempo de oração só você e Deus. Não é você e teu esposo, você e a família inteira, é você e Deus. Dá um exemplo aí, Galandeiro. Da técnica, assim. A técnica, ela você chegar e fazer isso é difícil, só você assim, sem nada. Meditação? Sim. Mais ou menos. Então o que acontece? Você começa sempre com o sinal da cruz, você pode ter uma vela, você pode ter imagens, pode ter a cruz. Você começa sempre com um texto sagrado. Né? Então, para começar, então, como é que ele diz assim? Ele diz assim, ele dá o exemplo da Bíblia. Então tu pega a Bíblia, por exemplo, mas pode ser qualquer texto, pode ser Imitação de Cristo, pode ser Catena Áurea, qualquer texto. Liturgia. Pega a Bíblia, pode ser liturgia. Tu pega um texto qualquer, vamos na Bíblia, tá? Aí tu abre onde tu quer, ou talvez o melhor para nós seria o dia do dia, né? Ter uma sequência. Mas vamos imaginar assim, vamos pegar a Bíblia, tu abre lá em São João. Aí tu começa no São João. A hora que você tu tá lendo, a hora que um detalhe te tocar, te chamar a tua atenção, ali você para. Ali você para e aí você começa. Então, aí você começa primeiro agradecendo a Deus pela oportunidade de tu estar aí conversando com Ele, por Ele estar presente. Tu põe nessas orações, você pode pôr aquilo que você quer. Normalmente a gente pede fé. Deus, me dá fé. Eu tenho fé, mas me dá mais. Você pode pôr nas tuas orações teus familiares, teus amigos, teus filhos, as almas que estão no purgatório, as pessoas que morreram. Tudo põe intenção ali. Depois que tu fez tudo isso, que você pode pôr antes da leitura ou depois. Eu coloco antes da leitura. Então tu faz a oração da cruz, tu põe as tuas intenções
Faz uma ação de graça, põe suas intenções e lê o Evangelho. Quando você lê o Evangelho e você identificar uma parte do texto que te toca, ali você para. E aí você começa a meditação. Aí você começa a pensar naquilo ali. No começo você começa a pensar, depois você deixa de pensar e deixa Deus falar contigo. Pode ser que ele não fale nada, você fica ali. Só lembrando aquilo que tu leu, entendeu? Mas às vezes ele te dá umas deixas. Às vezes ele te dá umas... O lema. Esse texto, essa palavra, esse versículo... Isso, é ali que tu vai tirar o miolo da coisa. É dali que você... É o lema, né? Isso, E aí a partir dali tu pode começar a criar, tu vai ter criando alguns raciocínios, mas chega uma hora que você vai dizer assim, não, agora eu vou ficar quieto. É uma oração afetiva. Essa oração, a tua concentração tem que ser durante tudo. Claro, é difícil. Mas durante toda ela tem que ser a mesma concentração daquela concentração que você recebe a hóstia, você comunga e se ajoelha. Ali tem um negócio diferente, ali não tem? Eu não sei explicar, mas tem um negócio diferente ali. É aquela sensação, é aquilo aí que tem que ter na tua oração, entendeu? Não é um sentimento, é aquela sensação ali que é durante a tua oração que tem que levar até o fim, entendeu? É aquele amor de pai para filho, de mãe para filho. Tu olha pro teu filho e tem um negócio diferente do que tu olha para uma criança com outra pessoa, né? Tu olha pro teu filho ali, tem uma coisa diferente. É aquele sentimento ali diferente, né? Que você tem o teu guia, o teu espelho é aquele momento, aqueles 8 minutos que tu fica na confissão, ajoelhado, deixando Deus falar contigo ali. Às vezes ele não fala nada, não te dá nenhuma resposta, nada. Mas é aquela tua disposição ali. É isso que tu tem que levar durante toda a oração. Entendeu? Leonardo, é bom salientar que para esse rema não é assim tão rápido. O ideal é tu ter um texto, seja do dia, uma vez. Às vezes na primeira palavra. Sim, mas às vezes é muito comum tu ter que ler o texto 1, 2, até 3 vezes. Até você pegar. Até você. Opa, parei aqui e chamou a atenção. Aqui tem um negócio interessante. Aí você para. Tu não precisa ler. Tu pode ler 2, 3 vezes o texto. Mas não necessariamente. Você pode ler, às vezes, tu lê 3 ou 4 palavras e diz, opa, já peguei. É isso aqui. Claro. Entendeu? É aquilo que te toca, aquela palavra mais forte que ele ficou no texto. Mas é que às vezes não acontece. Às vezes tem que ler um parágrafo inteiro, às vezes até né? Depende de cada caso. Vamos para frente. No Antigo Testamento, a Bíblia não. No Antigo Testamento as tábuas vêm 2 tábuas. A primeira parte da tábua veio os 3 primeiros mandamentos. Né? Amar a Deus, em relação ao nome, não dizer o nome de Deus em vão, né? E guardar nos sábados. Né? Então essa é na primeira parte, isso tem a ver com Deus. E na outra tábua vem em relação ao amor ao próximo, que é todos aqui, ó. Quarto, honrar pai e mãe, não matar, castidade, não furtar, falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar coisas alheias. Veio na outra tábua. Tá? O 4º mandamento quer dizer honrar pai e mãe. Né? Honrar pai e mãe, você já percebe de cara que ele é o 4º mandamento. Então, se ele é o 4º mandamento, ele é o principal dos mandamentos do amor ao próximo. É o primeiro. Hã? É o primeiro do amor. O primeiro da segunda, né? Então, ele é o amar o pai e a mãe é mais importante, apesar de tudo que a gente falou da benevolência, ele é mais importante do que amar ao próximo. Amar o pai e a mãe é mais importante do que não matar. É mais importante do que não matar. Porque entre você matar um e matar o pai, é muito mais grave matar o pai. Né? Porque o próximo que você mata, por algum motivo, ele é o próximo, mas às vezes tu nem conhece. Ele é um próximo muito distante de ti, você não conhece, não tem nenhuma relação com ele, você não deve nada para ele, ele não deve nada para ti. Não deve nada assim no sistema, no sentido que você deve coisas para o teu pai. Por exemplo, o que você deve para o teu pai? Você deve 2 coisas para o teu pai, por mais sem vergonha que ele seja. Você deve, primeiro, a vida que ele te deu,
Porque sem pai e mãe não tem como ter vida. Você não consegue nascer sem pai e mãe. Então essa é a primeira coisa. E segundo, que o pai e a mãe, normalmente eles dão toda a vida deles para o filho. Eles dedicam toda a vida para os filhos. Então é muita coisa que o pai e a mãe dão para os filhos. É muita coisa. Então por isso que o honrar pai e mãe é mais importante que o próximo. Mais do que o próximo. Tá? E os mandamentos, então, eles seguem uma ordem de hierarquia. Então, amar a Deus é o maior. Não dizer o nome em vão é maior do que o que vem de baixo. Guardar domínios e feriados é menor do que amar a Deus. Honrar pai e mãe é menor do que amar a Deus, mas ele é maior do que o não matar. Pecar contra a castidade é mais importante do que roubar. É mais importante do que cobiçar as coisas alheias. O falso testemunho é mais importante do que você cobiçar as coisas do outro. Tem uma coisa, eu quero para mim aquilo ali. Quero aquilo para mim, não quero ter igual, eu quero para mim aquilo que ele tem. Isso é menos importante do que um falso testemunho. E o falso testemunho, assim como matar a vida da pessoa, quer dizer, quando você mata alguém, você tira tudo dela. Tira a família, tira filho, tira o dinheiro, tira o carro, tira tudo. Inclusive a própria vida da pessoa. Tu tira a chance que ela tinha de salvação, por exemplo. Tu olha a chance de salvação dela. Se era um cara que estava em pecado mortal, quando você mata ela, você terminou a possibilidade que ele poderia ter no futuro de se converter. Então isso é mais grave, claro, do que você dá um falso testemunho. Falso testemunho, você não mata a pessoa, mas você mata a fama da pessoa. Você termina às vezes com a fama da pessoa. Isso é importante às vezes para a pessoa. Vocês querem desligar o ar? Tá frio aí? O Eduardo tá falando. E os dois últimos ali não desejar. Se pegaram a folhinha, tá tudo na folhinha aqui, ó. Os dois últimos ali não desejar a mulher do próximo, não cobiçar coisas alheias. Então isso é desejo. Então os desejos nossos também têm importância. Só que o desejo ainda é menor do que o ato. Então vamos entrar agora no honrar pai e mãe. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, honrar pai e mãe não quer dizer desobedecer pai e mãe. Às vezes a gente confunde, desonrar o pai e mãe quer dizer que eu não posso desobedecer o pai e a mãe. Não é bem isso, porque só o fato de desobedecer pode ser que não seja nem pecado. Pode ser só uma desordem. Por exemplo, eu mando o Rafael arrumar a cama dele. Ele vai lá e arruma bem meia boca. O lençol de baixo está torto, o travesseiro continua no chão. Não, isso não quebrou a ordem. É uma desordem, é uma imperfeição dele. Se eu digo ao Rafael, arruma a cama, e ele não arruma, ele prefere ficar jogando, prefere brincar com os irmãos, com os primos. Pecado venial. É uma desobediência, ele me desobedeceu. Se eu peço pro filho, vai lá na padaria e compra o pão lá, que eu vou tomar um banho, vai lá comprar o pão, quando eu voltar eu quero tomar café, tá tarde. O filho não vai. Pecado venial. É um pecado venial. Agora, se a Maria, por exemplo, está lá e o Clodoveu teve uma dor no peito, e ele toma um remédio para angina, e exatamente naquela hora o remédio tinha terminado no dia anterior. E ele teve angina, a Maria pede para a filha dela, Adriana, vai lá na farmácia e compra o remedinho para angina. E a Adriana não vai. Ela não vai. Pecado grave. É pecado grave porque isso dela não ir, não trazer o remédio que precisava tomar na hora, pode comprometer a vida e a saúde da pessoa do pai. Então, a desobediência nem sempre é pecado grave, mas pode ser pecado grave. Entendeu? É aquilo que nós estávamos falando no começo, Tudo depende da situação, da circunstância. Então, você não ir comprar o pão, porque a tua mãe diz, pecado venial. Ou você fazer mais correndo as coisas que ela mandou fazer, bom, é uma imperfeição, é pecado Agora, tem situação, às vezes, que é pecado grave. Matéria grave, então.
Xingar e usar palavrões próprias para magoar. Então, o filho que usa palavrão, isso é do filho para o pai, tá? Do pai para o filho é parecido, mas não tem tanta exigência que nem do filho, tá? Então, xingar e usar palavras próprias para magoar, pecado grave, tá? Gritar mesmo que sem xingar, mas que o pai sinta-se magoado. Então, tu gritou com o teu pai, com a tua mãe. Mesmo que não deu um xingamento, não xingue, mas tu gritou para magoar. Não é para chamar atenção. Ó, mãe, cuidado com o cachorro aí, ó, cuidado com o buraco. Não é isso aí. É para magoar a pessoa, sabe? Tu teve uma briga, mas apenas tu gritou com ela, né? Não, mas aí eu tenho que ter a intenção de magoar. Sim, tem que ter a intenção de magoar. Mas se eu não tenho, me ofendi. Mas tem o bip, né? Tu vai... Ah, mas que merda, olha aí o que tu fez. Você não pode... Não, parei. Vamos de novo. O falar, o gritar, sem ter a intenção de xingar, você pode gritar, mas ela vai se magoar, entendeu? Você não tem a intenção, mas ela vai se magoar. Ela vai se magoar. Porque ela não espera que um filho grite com ela daquele jeito. Entendeu? Mesmo ter xingamento. Isso seria o que? Pecado grave. Porque você quebra a ordem da relação pai e filho. Ela não espera que o filho grite com ela daquele jeito, entendeu? Mas se for família italiana, que só grita. Não, isso aí, isso aí é tudo imperfeição. Aí a mulher não sou mulher, né? Ela queria se ofendido, porque já é da cultura, já tudo que não for coerente com a benevolência, né? Então, bater nos pais, né? Óbvio. Mesmo tendo razão, não podemos gritar com os pais, né? Não gritar com nenhuma pessoa, né? Mas é mais pai. É mais grave eu gritar com meu pai do que gritar contigo. Mais grave, eu gritar com o Lau, sei lá, uma discussão, eu gritei com o Lau. É grave. Pode ser pecado venial, talvez. Ele pode ser que ele nem se ofenda. Mas se ele fosse meu pai, ele iria se ofender, entendeu? Eu grito com ele, mas não quebro uma ordem de amizade, a gente continua se relacionando. Agora com o pai ele se sente magoado, é uma mágoa diferente, né? O Rafa briga comigo, me xinga, porque... Né? Eu cobro ele, às vezes digo que ele fez uma coisa que ele não fez, aí ele... não fez, né? Tá brincando, pecado, tá fazendo pecado. Né? Tá vendo? Agora, isso vale pro filho, mas não vale, às vezes não vale pro pai. Tem situações que não vale. Por exemplo, a gente dá palmada e do levantar a voz. É lícito para o pai dar palmada no filho. E é lícito o pai gritar com o filho. Desde que seja por benevolência, para corrigir, para o bem do filho. Mas nunca com raiva. Não pode ter a raiva. Pode ter a raiva. Quer dizer, você advertiu o teu filho, não faz isso. Aí então não faz isso. Aí na terceira vez tem que dar um chinelo. Mas não é que tenha raiva dele, é para corrigir. Né? Às vezes tu diz, desliga a televisão. Rafael, desliga a televisão. Rafael, desliga a televisão. Tá na hora de dormir. Rafael, desliga a televisão. Rafael, desliga a televisão. Tu tem que subir a voz. Porque ele não entendeu a ordem que tu está dando. Né? Para manter a ordem, você tem que subir o tom de voz. Agora, eu não posso xingar ele. Aí tu indo contra a benevolência. Né? Ô, seu... seu merdinho. Não dá. Mas subir a voz ou dar uma palmada, claro, não pode espancar, né? Não pode, né? Tudo tem que ter um limite, né? E o que tem que gerar, tem que ter essa benevolência e a coerência das coisas, né? Tá? O pai deve ter lucidez na cobrança para com o filho, evitar excesso de punição ou cobrar sem benevolência. O cara fez um negocinho ali, deu um bom copo no chão, quebrou. Quebrou, paciência. Diz pra ele, tenha cuidado na próxima vez, né? Mas tu não vai surrar a criança ou deixar de castigo uma tarde por causa disso, né? Nunca fiz, né, Rafa? Pode mentir. Quando o argumento falha, o pai pode agir contra o filho desde que o pai mantenha a benevolência. É diferente, o filho não pode corrigir os pais com tapa ou gritos, porque não cabe ao filho o pressuposto de ser pai do pai. Para o pai é lícito cobrar desse jeito, dar um tapa ou falar, agora para o filho não cabe.
O filho em relação ao pai não cabe. Né? É que tem uma exceção que o Antônio Donato dá, que é o seguinte: o pai vai se jogar do terceiro andar. Você já falou 10 vezes com ele não quer, não, ele vai se jogar. Tu tem que ir lá e dar um mata-borrão. Tem que nocautear ele. Fazer dormir. Aí tu se aproximou, tem que dar um nocaute, ele pode aprender casa. É uma exceção. Sim, exato. Mas diga assim, não pode bater nunca. Tem uma exceção aí muito assim, né? Sei lá, o teu pai vai agredir tua mãe, sabe? Tua mãe servir, agredir tua mãe, você não tem o que fazer. Tem que dar uma tranca ali e derrubar no chão. E se ele vai dirigir, não pode mais dirigir? Pois é. Aí tu diz uma vez. Aí tu pega a chave do carro. Não Não pode. Pai, não pode. Pai, não pode. Tem que. Porque às vezes não. Mas tu tem que ser coerente, né? Por ser com a benevolência. Não posso também. Os pais podem bater nos filhos se isso for coerente, se for proporcional, por benevolência, se necessário para a correção, se não for por rancor, ódio, né? O filho percebe que foi por amor, como se ele percebe que foi por amor, mesmo que ele apanhando. Eu vejo para os meus lados, eu dou uma chinelada e depois eles vêm, te abraçam, né? Como se nada tivesse acontecido, mas eles entenderam que, né? Eles entendem, eu apanhei mesmo, mas eu fiz a coisa errada. Eu vejo para as meninas, eles dão uma correção, depois elas vêm, como se nada tivesse acontecido, né? Serve, elas estão batendo no filho, né? Serve assim como levantar a voz, né? Só que xingar não é pedagógico, não pode xingar teu filho, né? Já está xingando teu filho ou não? Xingando, ela já está dando umas palmadas ou não? André? Não, ainda não? Mas vai chegar lá. Esses critérios valem para o próximo, mas com os pais é mais delicado, né? Você bater, o pai sempre é mais grave, tá? Vale para a profissão de ofício também. Tu que é da polícia, vale para a profissão de ofício. Se xingar, falar alto, vale para a profissão de ofício. Por exemplo, um policial é a profissão de ofício, ele falar mais alto que o bandido. Ele não vai chegar para o bandido assim, por gentileza, põe as suas mãos para trás, afaste 10 centímetros que eu vou pôr as suas algemas. Não dá para ele. Mas eu faço assim. Então, assim, você não vai chegar. Você não vai chegar. Claro, às vezes acontece, que eu estou fazendo uma experiência aí, chega o policial lá, e ele fala pro cara assim, mas o cara já tá preso, ele tava lá fazendo um exame. Eu disse, faz favor, põe tua mão, põe as algemas do cara, põe ali, a maior disso aqui mesmo. Agora, tu tá numa operação, foi lá na favela, foi lá na vila, o cara tá ali, tá aquela tensão, tu conseguiu pegar o cara, tu não vai dizer assim, com gentileza, põe as mãos pra trás, tu vai te falar alto pro cara, só que não pode xingar e chamar o cara de filho da puta. Não pode. Mas tu tem que falar alto, você tem que ser enérgico, você tem que por força. Em relação a isso aí, antes de eu entrar na polícia, eu tinha outra visão também, entendeu? A gente imagina uma coisa e quando tu tá ali, tu vê que é totalmente diferente. Porque assim, não mais hoje. Hoje cada um tem o celular na mão e cada um filma o que quiser e fala o que quiser, né? Sim. E geralmente filmam depois quando a polícia está batendo, mas não filmam o início do negócio. Sim, quando tudo começou, não. Quando começa a dizer, tira a sua farda, bota em mim, esse tipo de coisa, ninguém vê. Sim. Nunca ninguém vê. Né? E isso aí a gente ouve direto. Sim. Até o fato de ele estar dentro de uma delegacia lá, os caras chegam drogados lá, cuspindo em tudo, chutando tudo. Sim. Daí quando tu tenta fazer uma coisa, eu faço contigo, não sei o que, vai falando. Porque ninguém vai chegar fazendo nada, entendeu? Claro. Então assim, quando tu vai fazer alguma coisa, aí sempre tem alguém para dizer assim, mas favoreceu o cara ali. Pobre o cara, é a vida da sociedade. Mas de qualquer maneira tem que ter o cuidado, às vezes tá naquela tensão ali, né? Porque a gente tem que entender isso aí, né? Às vezes tá numa tensão ali que às vezes o palavrão sai, né? Por exemplo, um juiz, né? Um juiz também não tá julgando ali, não cabe ao juiz, né? Um professor, por exemplo, né? Tendo a experiência de professor no MTB. Às vezes dá vontade de pegar, mas tem que se conter. Diz, não, querido, sente na classe, vamos fazer silêncio, né? Mas às vezes tem que ser enérgico, tem que dizer assim, pessoal, vamos ficar quietinho, a gente não dá aula, né? Deixa eu dar aula, né? Tem que ser enérgico, o professor tem que ser enérgico. Tem que mostrar autoridade. Só que sempre com uma certa benevolência, sempre com benevolência, né? E sem xingar, né? Tá? Com os pais, as discussões humilhantes, às vezes é bem comum, né? As discussões, às vezes tu tem um assunto para tratar com teu pai que é humilhante para ele.
ou com a mãe, que é humilhante. Tem que você tem que enquadrar, na verdade tem que enquadrar ela, ou ele. Ó, pai, é o seguinte, sabe que é uma situação humilhante para ele. Ele vai ver o filho dele fazendo uma cobrança que na verdade ela que tinha que estar fazendo pro filho, né? Se você sabe, né? Mas só que é o filho que está fazendo, né? Então essas discussões humilhantes, você tem que evitar sempre a discussão acalorada. Se você fala uma coisa e ele não entende mesmo, né? O filho tem razão, e fala pro pai, o pai não entende, ou ele começa aí a ser agressivo contigo, então você tem que fazer o quê? Expor a tua situação brevemente, ó, você está errado por isso, e esperar um segundo momento, né? É o melhor que você tem a fazer. A minha mãe não é católica, né? E aí, um tempo atrás, a gente começou a conversar e a minha mãe é esquentadinha, né? Sim. Aí ela começou a falar mal da igreja. E aí eu fui ouvindo. Aí uma hora não deu mais, eu desliguei o telefone na cara dela. Aí ela ficou indignada comigo, né? Aí passou um tempo eu liguei de volta. Pô, mãe, pra começar, a senhora não entende o que é ser católico pra mim. Eu daria a vida pela igreja. Sim. Aí, então, pra mim isso daqui é extremamente importante. Então, o nível que a senhora estava indo, eu estava discordando muito da senhora. Então, acho que é melhor a gente parar por aqui. Exato. Ponto final. Tu agiu certo, né? Porque se tu aumenta a conversa ali, tu vai querer, de repente, ver ela xingando a mãe, né? Aí você tá pecando. Exato. Né? Então é exatamente isso aí. Numa situação acalorada, onde há divergência gravíssima de opinião, então é melhor dizer, olha, eu penso assim, mas eu vou deixar assim. Uma outra hora a gente conversa, se der. Né? Tá? Os direitos que os filhos têm. Os direitos dos filhos. Né? Então, isso depende da maioridade. Até os 18 anos, o pai tem direito sobre o filho. O pai tem direito de decidir com quem ele vai casar, ou de discordar. Não é decidir com quem ele vai casar, é de discordar do casamento. Olha, eu não concordo com o teu casamento. Ele tem direito, por exemplo, olha, eu não quero que vocês morem isso tem 18 anos, né? Não, você não tem 18 anos ainda, então você vai ficar morando na minha casa. Né? Não, você não tem 18 anos ainda, então você não vai trabalhar lá onde você quer. Né? Você não tem 18 anos ainda, então você não vai sair de noite com teus amigos. Porque teus amigos são maconheiros, são marginal, né? Então até os 18 anos, depois dos 18 anos, aí não tem, aí é maioridade. Aí esse direito do pai, o pai não tem mais. O pai não tem mais direito sobre o casamento do filho. No caso, com quem ele quiser. O filho viaja para o exterior se ele quiser. O filho vai morar sozinho se ele quiser. O pai pode dar conselho, mas o pai não tem mais o direito. Agora, até os 18 anos, o pai tem o direito. Né? Mas, Leonardo, no mundo de hoje, que os filhos com 19, 20, 30 anos estão dependendo do pai, tudo. Um monte de coisa. Eu acho que aí esse direito é verdade, né? Exatamente, claro. Às vezes, claro, aí tem que sempre isso que a gente fala é sempre do seu ponto de vista universal, né? No geral, até os 8 anos. Agora, deve ter uma situação particular, por exemplo, que o filho está com 20 anos e depende. Agora, depende financeiramente, mas, sob o ponto de vista legal, o pai não parte do filho. Se o filho dizer assim, eu dependo de ti do teu salário, mas agora eu vou sair de casa, vou casar. Não, claro. Mas se ele continua ali, né, com essa dependência mesmo, seja só econômica, né, esse pai tem que ter o direito de... Mas não tem. Até da maneira que ele está casando. Ele pode dar o conselho. Mas ele pode. Mas tu não pode obrigar ele a não casar, por exemplo. Não, casar tudo ou bem. ir para o exterior. Tu pode dizer assim, o dinheiro que eu tenho não dá para você ir para o exterior. Não, mas eu quero, vou pegar uma mochila, vou pegar um ônibus, vou ali para a BR, não fui. Tu vai dizer, filho, não faz isso, você não tem condições, você vai passar trabalho, você é perigoso, coisa e tal. Não, mas eu vou. Se ele tem 17 anos, você tem direito sobre ele. Tu vai lá no juiz e o juiz dá uma ordem para ele ficar em casa. Vai lá no promotor, vai, sei lá, na justiça. Não, meu filho tem 16 anos e quer viajar para a França, sem dinheiro, com a mochilinha nas costas. Bom, o juiz vai dar uma ordem para, sei lá, alguma coisa vai ter que fazer, entendeu? Porque você tem o direito sobre ele. Agora, depois dos 18, tchau, tia Chica.
mais o que fazer. Né? Quanto à questão espiritual, aí esse direito baixa para 8 anos. Ainda mais 18, é 8. Então o filho, ele tá na tutela do pai sobre a parte espiritual até os 8 anos de idade. 8. Depois dos 8 anos de idade, o filho já daí entra a idade da consciência, né? Aí ele tem o direito de decidir pela Igreja Católica. Então se ele está na família, que é ateu, ou que é protestante, ou que é espírita, que é maçom, que é não sei o quê, se ele tiver 8 anos, ele tem o direito, e se ele quiser entrar para a Igreja Católica, ele tem o direito de entrar para a Igreja Católica. Ele não tem mais a tutela do pai para isso aí, entendeu? É que o problema de hoje é que as pessoas não são mais, os pais não são mais católicos, né? Então aí os filhos também não são mais nada. Mas se o filho quer ser cristão, com 8 anos ele tem o direito de ser cristão. Essa é uma questão aí que foi levantada várias vezes assim, sobre a questão do batismo. No início da igreja se convertia para depois ficar batizado. Sim. Agora se batiza bem novinho, né? Até claro que é um risco a pessoa morrer sem batismo e tal, né? Mas uma questão da carga de pecado mesmo. O cara não é cristão, digamos, está imune um pouco a essa questão de pecado grave, etc. Porque o cara está em ignorância mas ao mesmo tempo ele já está fora da graça também, sem batismo. Sempre é melhor ainda, sempre é melhor você batizar, se o batismo realmente dá a graça edificante, é melhor você batizar com um dia de vida, né? E assim, até a tradição de batizar a criança... Porque você batizar e receber a graça edificante com um dia de vida, uma semana, esse bem é maior do que ele se batizar com 30 anos e tiver os pecados... Porque você corre o risco de chegar aos 70 anos e não se batizar. Né? Viu? Não, mas historicamente falando, a tradição de batizar a criança ainda começa nos primeiros séculos isso. Sim. Porque aí então às vezes se convertia toda uma família inteira. Aí tinha bebê, eles já batizavam o bebê também. Né? Então ele começou lá nos primeiros séculos. É que é uma tradição, né, que a gente acaba tendo. É que no começo do cristianismo, quem se convertia era a mulher. Aí ela se batizava, aí ela conhecia o marido. Isso eles já tinham lá 25, 20, 30, 40 anos, né? O cristianismo começou com pessoas adultas, né? E essas pessoas se convertiam, então, e aí se batizavam. Daí depois, eram os filhos delas, né? Mas tinha muita gente que deixava para ser batizado com mais... Eu não sei qual é o santo que foi batizado com 14 anos, não sei se não foi Santo Inácio de Loyola. A família dizia, não, deixa ele crescer mais um pouquinho, deixa ele fazer os pecadinhos dele, que daí se batiza e elimina todos os pecados, tinha muita família que deixava assim, deixa ele, vamos lá depois da adolescência, deixa ele fazer uns pecadinhos, aí depois se batiza e elimina tudo. Acontecia isso também, né? Acontecia isso aí. Aqui tem uma questão interessante aqui, ó, uma questão polêmica, ó. Polêmica mas olha aqui, ó. Existe um dever dos filhos que é cuidar dos pais. Né? Existe um dever dos filhos que é socorrer os pais. Esse dever do filho, Luiz, existe um dever dos filhos que é de socorrer os pais. Tá? Então o pai que está o pai ou a mãe, que eu falo pai é pai ou mãe. Se o pai ou a mãe estão numa necessidade extrema, não é assim, eles não têm dinheiro para trocar de carro. Não tem obrigação de ajudar. Mas estão numa dificuldade extrema, ou estão passando fome, ou estão sem casa para morar, ou estão doentes. Estão doentes, eles não conseguem se cuidar, estão doentes. Então é obrigação do filho ou dos filhos arcarem com as consequências. Então é função do filho cuidar dos pais até que os pais morram. Mesmo que para isso o filho tenha que comprometer o emprego dele, a família dele e a religião dele. Para cuidar do pai, você pode até comprometer a sua vida espiritual. É legítimo e tem que ser assim. A religião no sentido de não poder parar o tempo de frequentar. Isso, exatamente. Então, eu rezo o terço todos os dias, eu acordo às 2 da manhã para fazer aquela oração lá que eu falei, oração afetiva, por 1h30.
Eu participo do grupo de oração na quarta de noite, eu venho aqui no centro de estudo na segunda de noite, eu faço leitura na missa todos os domingos. Se você tiver que cuidar dos teus pais, você tem que abandonar tudo isso aí. Tentar manter o mínimo, se necessário. Porque às vezes o teu pai mora num lugar que você tem que cuidar deles lá. E às vezes você não consegue vir na missa e no domingo. Então isso aí é bem grave isso aí, né? Então a pessoa tem o filho tem a obrigação de cuidar do pai e da mãe até o final da vida deles, mesmo que isso comprometa a vida do filho. Claro que aí entra nas particularidades, né? Obviamente, né? Então às vezes tu tem um filho que tu tem um bom emprego, pode contratar uma mulher para... Eu estou dizendo uma situação assim extrema que o filho também, sei lá, vai ficar só com o benefício do pai, entendeu? Para cuidar do pai. Vai ter que largar o emprego ali, tem um salário mínimo, 2 salários ali, vou ter que largar o meu emprego e cuidar do velho. O velho ganha a aposentadoria dele e vai ser com isso que eles vão viver. Entendeu? Até porque tem até aquela passagem, né, que é deixar pai e mãe, né? E deixar é diferente de abandonar, né? Sim, é deixar o pai e mãe para ir se transformar numa só carne com a esposa, o esposo, né? A esposa com o esposo. Até aí seria, até aqui terminaria a aula. Porém, o Santo Tomás de Aquino diz que tem uma outra coisa. Que no ponto de vista da aula é a parte talvez mais importante. Né? O Santo Tomás de Aquino diz o seguinte: da parte dos pais, e aí daqui a pouquinho nós somos pais, mas já fomos filhos, mas da parte do pai, é obrigação do pai e da mãe a parte da orientação religiosa dos filhos. É obrigação do pai e da mãe orientar os filhos sobre o ponto de vista da religião. Como que é essa orientação? Essa orientação exige que os pais garantam que os filhos vão permanecer durante toda a vida deles em estado de graça. O pai e a mãe tem que garantir que os filhos estejam durante todo o estado de vida dos filhos em estado de graça. Claro, obviamente que pecadinho, vai lá, confessa. Então o que é estar em estado de graça? Estar dentro da igreja. É ter a consciência, a noção exata do que é isso tudo que a gente está participando. Ter a noção exata do que é a igreja, do que são os sacramentos, o que é o pecado, o que consiste o pecado, qual é a consequência do pecado, como se faz para voltar para a vida espiritual, como se faz para ganhar a graça santificante de novo, perdido pelo pecado mortal, qual a necessidade na missa, o que significa a Eucaristia. Tudo isso aí é obrigação do pai ensinar. Porque se o pai ensinar isso para o filho profundamente, o filho não se perde. Então aquele negócio de... tem muita gente que pensa assim, eu pensava também um tempo atrás, depois que comecei a estudar isso aqui, eu pensava que basta o exemplo. Se eu der o exemplo, se eu fizer, o meu filho vai olhar para mim e vai fazer igual. Aí o Santo Tomás de Aquino aqui é bem claro assim: quem fizer isso aí está condenado ao fracasso. Por quê? Só o exemplo não basta. Não adianta o Rafael me ver eu rezando o terço todos os dias, indo na missa todos os dias, todo domingo, comungando, vindo aqui falar, dar aula, assistir aula, tá estudando todos os dias, tá ali sempre nessa busca pela verdade, nesse comprometimento, tentar ajudar as pessoas, tentar ordenar a vida das pessoas, ter uma vida ordenada. Não adianta só isso aí. Porque ele vai sair ele vai olhar para mim, esse meu exemplo, só que depois ele vai olhar o exemplo dos colegas, ele vai usar o exemplo do mundo, ele vai usar o exemplo que a televisão diz, e esses exemplos são melhores do que os meus, no sentido de serem mais apetitosos do que os meus, serem mais prazerosos do que os meus exemplos. E, aliás, além disso, o pai é caretão, é melhor ir com os amigos. Os amigos, aqui, o pessoal agora é outro mundo, não é mais, o pai é caretão.
picarentando. Agora tem um mundo, tem outra coisa, tem coisas muito melhores do que isso aí. Nós temos que aproveitar a vida, nós temos que... né? Então, só pelo exemplo, hoje, antigamente bastava o exemplo. As pessoas vinham, os pais, as mães, trabalhando, rezando, o exemplo dava. Por quê? Porque o mundo não era tão afoito para nos dar exemplos, né? Então, antigamente, imagina lá, 50, 60 anos atrás, vocês estão mais que estão aí com 60 e poucos anos, né? Então, provavelmente o exemplo dos pais de vocês, dos avós, né? Isso serve, né? Serviu para vocês mais do que os ensinamentos que eles deram, às vezes, né? Tu via o pai fazer, tu via a mãe fazer, tu via o avô fazer, né? Então você faz aquilo ali. Por quê? Porque não tinha outros exemplos. As pessoas viviam no interior, né? Não tinha tanta poluição de televisão, mídia, celular. Então isso basta. Hoje em dia não dá. Só pelo exemplo não dá. O que precisa? As redes sociais hoje também, né? Isso aí influencia muito. Juventude. São os exemplos. Isso vai influenciar mais do que o pai. Meu pai está rezando o terço lá. O pai está rezando o terço lá, mas tem outro aqui que está esquiando, tá não sei aonde, está indo na balada. É muito melhor. E o ano passado os pais não ensinavam, mas colocavam em escolas que ensinavam. Hoje, mesmo as escolas cristãs, sim, exato. Elas deixam a desejar nesse sentido, né? Então... E assim, no caso, então, do filho despontar na fé depois da adolescência, assim, que tá maiorzinho, a culpa é dos pais, né? Exatamente. Agora, isso eu ia chegar nesse ponto aí. Eu tenho duas, por sinal, as 2 são humanas, né? Uma vocês conhecem. A outra mais velha, eu criei igualzinho as duas, dando exemplo de tudo. Eu morava pra fora, mas aí eu assistia a missa com elas, eu explicava tudo. Agora eu já... mais velha depois. Eu vou ter que responder isso aí agora. Eu vou ter que responder isso agora. Então, eu vou ter que responder isso aí agora, tu vai ver. Então, só o exemplo vai gerar a pergunta que tu fez pra mim. Aonde foi que eu errei? Hoje em dia, só pelo exemplo não dá. Isso está fadado ao fracasso. Então, qual que é, para você conseguir esse ideal de que o filho deve se manter em estado de graça durante toda a vida dele, do filho, esse ideal você tem que passar de alguma maneira. Não é só pelo exemplo. Vai precisar de uma outra coisa, que é aí que está o problema. Aí que mora o problema. Aí que as pessoas se perdem. Além do exemplo, você tem que ter o ensinamento dos pais para o filho. Os pais têm que ensinar os filhos. E ensinar profundamente. Só que o problema, o que é? Os pais não estudam. Os pais não sabem a doutrina. Os pais não conseguem ensinar o filho o que é verdade. Eles mostram pelo exemplo, mas eles não dizem por que é aquilo. Eles não sabem ensinar. Se eles não sabem ensinar, quando o filho olhar o exemplo do mundo e olhar o exemplo do pai, ele não sabe ver onde é o melhor. Ele não sabe ver que a conduta do pai tem uma lógica. Porque ele aprendeu do pai aquilo ali. Por que ele está fazendo aquilo ali? Olha, eu estou indo na missa porque a missa é um sacrifício. E lá na missa nós temos que se comportar assim, assim, assim. A gente vai fazer a Eucaristia, a gente vai comungar porque a comunhão significa isso, 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 isso. Se você pecar contra a castidade, vai acontecer isso, 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 isso. E isso é pecado mortal, então vai acontecer isso, isso, isso. Se você fizer isso, vai acontecer pá, 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 pá. O pai tem que dar um embasamento técnico para a criança. Porque daí a criança vai olhar o mundo, vai olhar o pai e dizer, não, aquilo que o pai está me falando tem uma lógica. E aquilo que o mundo está me dando exemplo não tem lógica nenhuma. Não tem coerência. O que o mundo me ensina e me dá exemplo não tem coerência. Agora, aquilo que o pai está me mostrando, existe uma coerência. Existe uma coerência. Eu tive um exemplo hoje, eu perguntei se tinha em casa. Eles conheciam um casal de homossexual que eram felizes, assim, o que durou um tempo. Aí meu marido disse, numa simplicidade, mas no conhecimento.
Como? Se não tem a bênção do padre. Sabe? Aquilo numa lógica do conhecimento, né? Mas como? Numa fé, assim... Porque isso ficou bem claro para ele, sabe? Depois que ele aprendeu que tem que ter a bênção e por que é importante a bênção. Aí ele diz, mas como que vai ser um casamento feliz se não tem a bênção? E isso tem que ficar claro. E a gente está tentando deixar claro para o nosso filho. Exatamente, tem que ensinar. Tem que mudar. Ensinar, bem claro. Então aqui, ó, só o que pode dar certo é ensinar a doutrina, ensinar os porquês junto com o exemplo. Ó, tendo um embasamento, não tem como se perder frente a exemplos errôneos. O problema, para fazer isso, os pais têm que estudar. É o que a gente faz no centro de estudo. Mas, Leonardo, também tem formações Sim. que tu pode botar os filhos para ir também ajudando. Sim, claro. Sim. Claro, os pais, mas não todos os pais não. porque nem todos os pais têm condições. Tem condições. Não, e a questão tem. Todos os pais têm condições de estudar o mínimo, tem sim. Sim, mas a formação... Hoje, antigamente, há 60 anos atrás, não existia livro, não existia livro, mas hoje existe todo mundo, todo pai e a mãe tem um celular na mão. Mas o outro, assim, quando vai num encontro, num retiro, por exemplo, bom, eu tenho pessoas eles vão fortalecer aquilo que tu quer passar e que muitas vezes não tem tanta eficiência como tem. Exatamente, eu também concordo. Não, tu pode, claro, tu pode. Por experiência, Tu pode, não, sem dúvida, mas eu entendo o que vocês estão falando aí, tá? Só que o retiro é muito pouco, é um retiro por ano que o cara vai ir, é pouco, não tem. Um adolescente, uma criança, estou falando de adolescente e criança, né? Não estou falando de cara de 50 anos, né? Pais com filhos, estou falando por filho, estou falando de filho da idade do Rafael, adolescente, é disso que eu estou falando. Se nós dependemos dos retiros, não vai dar. Não vai dar. No sentido de que pode agregar um retiro, outro agregar no ensinamento. Reforça. Introjeta com muito mais. Mas não substitui o ensinamento do pai. Porque hoje em dia a responsabilidade do pai e da mãe hoje é muito maior do que antigamente. Não, claro. E eu vou dizer mais. Se nós depender da catequese, vai ser um fracasso nossos filhos. Entendeu? Mas catequese, ainda até a idade do Rafael, tem toda semana. Só que se tu depender da catequese, os filhos vão fracassar. Então, se não tiver, isso não tem como fugir. Não tem como fugir. Ou não tem como fugir. Ou os pais ensinam os filhos em casa e não tem desculpa, não tenho tempo de estudar e não tenho material para estudar. Não tem, ninguém tem mais essa desculpa. Nem o cara que mora na favela. Porque ele tem um celular e uma internet hoje em dia. Ele pode, se ele quiser. É que o problema é que acontece. Ninguém mais é católico. Todo mundo é católico de IBGE. E ninguém tem o conhecimento que nós estamos tendo agora. Né? Assim, olha, tudo que tu falou, eu concordo. E assim, ó, a Santa Malucato, a dele, né? E eu sou o professor civil. Então, assim, ó, hoje, vou dizer uma coisa até preocupante para quem não tem como eu disse, antes de entrar na polícia, não tinha esse conhecimento. A juventude hoje está muito preocupante a situação da juventude hoje, entendeu? A cada 10 jovens, vou dizer bem assim, ó, 6, 7 são usuários. Tá? Estou dizendo assim, realmente, infelizmente. Então, isso é um dos motivos que a gente, eu e a Priscila estamos frequentando, levamos as crianças à missa e tal também, para, como tu disseste, vai chegar um ponto que só a nossa palavra, embora a gente faça o nosso alicerce aparentemente bem feito, vai chegar um momento da vida, né, fase da adolescência, todo mundo já passou, vai chegar aquele momento que só a palavra do pai e da mãe talvez ela não faça sentido. Sim. Então a gente está tentando implementar a questão religiosa. Só que isso que tu falaste também, eu aproveito aqui o ensejo, que é a questão que a catequese, né, eu acho que ainda é útil, mas a questão da igreja, dos católicos, né, eu, por exemplo, eu sempre fui católico, mas eu vejo como eu canto na missa junto com a Lenara e a gente participa dos grupos, né? Assim, ó, tem coisas que a gente podia estar mais avançado e a gente não está por tipo de pensamentos que tu não pode tocar tal música na igreja porque querem uma coisa assim, ó, como se fosse do tempo
50, 60 anos atrás, tem que seguir sempre a mesma metodologia, o som baixinho, o som lá na frente. Aí tu vai numa igreja evangélica, eu tô comparando, tu vai numa igreja evangélica, tá lá os jovens tudo dançando e cantando, e ali tem que ser aquela coisa assim, que aquilo ali não é um atrativo pro jovem. Sim. Tá entendendo? Eu, por exemplo, quando eu decidi cantar na igreja, eu fiquei assim, ó, não, peraí, nós temos que trazer esse jovem para dentro da igreja, porque nós podemos fazer uma coisa diferente, trazer esse jovem. Aí tu tenta vir com aquela mentalidade, fazer um negócio aí, tu não consegue. Não consegue. Tu aumenta o som, chega a certa determinada pessoa, chega assim, baixa o som. Só que tá isso muito aí, alto, essa música não, que não sei o que. isso aí É tem que difícil. ser sentado de outra forma em alguns grupos jovens, mas não a missa em si. Porque a missa tem, né, uma liturgia definida. Então, assim, ó, não obrigatoriamente na missa, mas em grupos de jovens, eu falo isso por experiência, em grupos de jovens que você pode fazer tudo isso, mas não é liturgia. Não é Mas aí que eu liturgia. estou dizendo, é o seguinte, ó, a questão das músicas, por exemplo, ali, ó, são músicas que a gente conhece. Tem músicas católicas que são muito mais atrativas para o jovem. E a gente quer colocar e vem lá no inário que não é, tem que ser a música tal, cantada de forma lenta, que não sei o que. Se tu quer botar, por exemplo, um exemplo, tá? Quer botar uma guitarra na missa, vamos fazer um escarcel, entendeu? Mas não pode mesmo. Mas Não, eu sei, aqui na igreja que não pode. Aqui Não, na mas igreja. É que assim, é o sacrifício. vamos dizer assim, ó, A missa é sacrifício. vamos dizer que a alma do jovem não vale mais do que a missa. Essa é a verdade, não pode pegar a liturgia e falar assim, vou fazer do jeito que eu quero, não Vou dá. adaptar. Tu está simplesmente errado. Por que nem existem outros intenção grupos da como da frente, RCC, que é para isso? Essa Sim, parte é mais verdade. juvenil. A missa é missa. Tu não vai mudar, tu não pode tocar naquilo. O padre ele não tira da cabeça dele que ele vai fazer tudo aquilo. Aquilo ali é sagrado. Aquilo ali foi desenvolvido passo a passo, tem toda uma lógica por trás de Não cada pode ter movimento. cantor, Tá, vamos voltar aqui, ó. Aí não pode mudar isso. Vamos voltar. Você vai ficar pro curso do Eduardo sobre liturgia. Ó, vamos voltar. Então aqui, ó, o Santo Tomás de Aquino, tu quer falar isso? Tá sempre, até para responder a senhora, eu nem vi na verdade, a igreja vive uma crise, na minha opinião, quem sou eu para dar o palpite, mas eu vejo como uma crise pastoral anterior ainda ao concílio. Sequer o concílio foi seguido hoje. Então, por mais que a pessoa tenha boa vontade e tal, nem todo mundo tem vocação e nem fonte para se basear, onde eu vou pesquisar para dar um conhecimento ao meu filho. Então, claro, tem grupos muito nichados, assim, tipo esse, e alguns outros ali que tem uma base, uma referência melhor. Mas, infelizmente, de gerações que a igreja não tem conseguido formar com excelência, né? Nem catequese, nem seminário. Né? Então, é um problema muito maior, né? Salvo exceções. Né? Tá, exatamente. Não, e essa função do jovem na adolescência, ele pode até ter aprendido com o pai, com a mãe, a vida toda, ele concorda, ele também já sabe, mas quando chega na adolescência, muitos jovens, acontece deles quererem justamente rechaçar o pai e a mãe. Exato, né? Eles negam, nem que seja superficialmente, eles negam tudo que eles aprenderam. Então, por isso é importante grupos, retiros, que façam os jovens. Então aqui Tem 1, 2, 3. Então aqui Eu também. aqui o Santo, já vamos terminar, ó. Então aqui o Santo Tomás ele fala o seguinte, ó. Então o Santo Tomás aqui ele fala o seguinte, ó. Sem estudar não há filhos praticantes. É a função do pai estudar. Claro, estou num grupo seleto, isso aí para você dizer assim, todos os pais cristãos estudar, é óbvio que é uma Utopia. É uma utopia. Mas, pelo menos alguém tem que ter filhos e os pais estudando, né? Então, ó, sem estudar não há filhos praticantes. Pecado grave dos pais, né? Ó, hoje não é difícil estudar, né? Hoje não é difícil estudar, ele fala ali no curso, né? Ó, para os pais, o mínimo é garantir que os filhos tenham subsídios para se manterem durante a sua vida em estado de graça. Não é estudar a suma teológica, é estudar o mínimo. E é estudar e ensinar o mínimo para os filhos, né?
Leonardo Boff, o cara vai na banca e acha ali o... Não, tem que estudar aquilo que é a doutrina mesmo, né? Assim o filho pode comparar o que o pai disse e o mundo diz, e ver o que o pai está certo. Eu vou passar ali para a conclusão, ó, que eu já quero desligar. Ó. A conclusão. Estudar, educar os filhos desde pequenos não tem como eles se perderem. E estudar, isso vai educar o filho, o pai tem que estudar. Agora, um pai que não conseguiu educar o filho, que se perdeu, e não se manterá em estado de graça, deve confessar o seu fracasso, com o coração constrito profundamente e torcer pela misericórdia de Deus. Quem falhou? O pai falhou. Mas nem sempre. Sempre, quase sempre. É duro. Olha aqui, ó. É duríssimo ouvir isso. Não, é duríssimo ouvir isso. Mas se o teu filho se perdeu, a culpa foi tua, a culpa é do pai, da mãe. Não tem. Se perdeu o filho pro mundo. Não tem, gente. É culpa de quem daí? Se o filho se perdeu? Do padre, do bispo, do papa, do cardeal. Não pode, é culpa do pai e da mãe. É o pai e a mãe que educam o filho. Não é culpa da RBS, da Globo, entendeu? Sim. Boa noite.